Gostaria, naturalmente, de cumprimentar inicialmente todos os delegados a este Congresso. Uma palavra também de cumprimento para os membros da mesa do Congresso, do Conselho de Jurisdição Nacional, todos os membros da Comissão Política Nacional, e o cumprimento que faço a todos os delegados eleitos, observadores e participantes, faço, ou gostaria de os fazer, com a indicação de um abraço para o nosso Presidente do Partido, e ele não estando, faço questão de enviar um abraço muito fraterno ao nosso Secretário-Geral, ele sabe bem porquê. Muito obrigado por ser Secretário-Geral. Permitam-me uma nota prévia e única e simplesmente para vos dizer que para mim é um orgulho ser PSD, é um orgulho fazer parte desta família social-democrata, de um partido cujos valores têm sido também os valores que eu tenho seguido à risca ao longo de toda a minha vida profissional, pessoal e familiar. E se tenho esta oportunidade, quero também dizer-vos a todos que esta oportunidade foi-me dada pela Comissão Política Distrital de Aveiro, uma comissão política que tem dado sinais de abertura, e faço também de uma forma pública, reconhecendo o nosso grande amigo e nosso grande presidente, engenheiro António André Topa. Estamos aqui hoje na Assembleia Magna do Partido Social Democrata. É sempre bom recordar que a questão decisiva de qualquer partido político é ter-se um projeto de futuro. Um projeto de futuro que seja, ao mesmo tempo, realista e galvanizador, permitindo uma adesão massiva dos cidadãos em torno do nosso projeto. E, portanto, aqui temos o nosso campo de ação muito bem definido. O futuro com realismo, o futuro com pragmatismo, mas também com esperança, o futuro com determinação e com os cidadãos, nunca esquecendo os nossos cidadãos. A sociedade atual tem sofrido alterações profundas. Nós sentimos que a forma de fazer política, obrigatoriamente, também tem que seguir este rumo. Fazer-se política de uma forma distante às pessoas, fazer-se política sem sentir na pele a dificuldade das pessoas que vivem ao nosso redor, fazer-se política sem sentimento, fazer-se política sem alma, sem coração. Neste momento não há qualquer espaço, quer na sociedade atual, quer no futuro. Nós defendemos que a política tem que ser encarada como uma conduta existencial ativa, onde todos nós temos o dever de contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos, e só desta forma é que estaremos a dignificar uma classe cuja imagem está extremamente denegrida junto da sociedade civil. E isto também é o mínimo que nós podemos fazer perante a chamada crise de regime instalada. O Partido Social Democrata, ao longo da sua história, tem dado vários sinais de que se sabe adaptar às evoluções dos tempos. O maior exemplo recente acabou por ser o programa eleitoral que nós ontem acabamos por aprovar por unanimidade. Trata-se de um documento extremamente bem escrito, mas sobretudo de uma forma inovadora e moderna, em perfeita sintonia com os desafios atuais da nossa sociedade. Mas consideramos que o maior exemplo desta mudança de paradigma reside precisamente no presidente do nosso partido e atual primeiro-ministro de Portugal. Temos a consciência de que temos muita gente que gostaria de estar no nosso lugar. Temos muita gente que não partilha da nossa ideologia. Temos muita gente que não partilha dos nossos valores. Mas não há ninguém que ouse colocar em causa a seriedade, a honestidade, a frontalidade de Pedro Passos Coelho. Todos sentimos que Pedro Passos Coelho, de facto, tem um rumo. E mais do que isso, já deu notas de saber consagrar o grande princípio de Lincoln, em que todos nós nascemos iguais, todos nós temos oportunidades iguais, mas temos também que ter a liberdade de poder definir o nosso destino sem qualquer tutela superior. Pedro Passos Coelho, ao longo deste pouco tempo de governação, tem tido uma tarefa hercúlea. Isto já foi aqui dito por várias vezes. As medidas de austeridade acabaram por ser obrigatórias perante o estado caótico deixado pelo governo anterior. Mas temos a consciência de que
a forma como este garrote está a ser aplicado para sarar a ferida deixada pelo governo anterior começa desde já a dar sinais positivos. Haja, pois, esperança. Mas, caros amigos, o enfoque dado ao controle das contas públicas, absolutamente necessário, sabemos que não é uma condição necessária e suficiente. Falta crescimento económico, falta emprego. E nós, os sociais-democratas do Distrito de Aveiro, vimos por esta forma apresentar o nosso humilde contributo, e os delegados estão legitimamente representados ou representam todos os sociais-democratas do Distrito, para que a economia do país, e não só do nosso Distrito, do país, cresça e consiga alavancar o nosso país. Aveiro está pronto para fazer melhor aquilo que sabe fazer bem, inovando junto das entidades do sistema científico e nacional, por forma a que continuem a sair do nosso distrito produtos de excelência, tal como os quadros interativos que atualmente equipam as melhores escolas dos Estados Unidos, tais como os moldes e as peças plásticas que atualmente equipam grandes sociedades da indústria automóvel, tais como o calçado que vemos à venda nas melhores lojas de Hong Kong, e também a cerâmica, por exemplo, no aeroporto de Moscovo, e para não falar de outros exemplos, como sendo da cortiça e do papel. A grande questão que se coloca é: poderá um distrito que tem sido consecutivamente, ao longo dos tempos, esquecido pelos governos, poderá vencer a crise? E a resposta dos sociais-democratas do Distrito de Aveiro é um inequívoco sim. Não só pode, como pode ser dos primeiros distritos a alavancar o país. Isto tudo graças a uma localização geográfica privilegiada, graças a uma competitividade elevada, fruto de uma diversidade territorial e morfológica do nosso distrito, e ainda algumas características específicas do distrito muito similares às economias emergentes. Tal como na década de 60 ou na década de 70, em que Aveiro soube aproveitar extremamente bem os financiamentos existentes para ir longe na indústria do calçado, da cortiça e da cerâmica e outras, ou então no período pós-25 de Abril, em que mais uma vez os empresários de Aveiro souberam aproveitar bem o vazio criado pelas sociedades fruto do processo de nacionalização. Aveiro, mais uma vez, os anónimos, os empresários do Distrito de Aveiro estão prontos para ser novamente o motor de arranque do nosso país, e não estamos à espera de investimentos megalómanos para serem feitos no nosso distrito. Queremos sim continuar a apostar na nossa qualidade, continuar a apostar na nossa competitividade, inovando, antecipando mercados, e isto tudo sempre com o auxílio das entidades do Sistema Científico Nacional, das universidades e os institutos. E, portanto, no momento em que nós sentimos a população a rogar pelo sucesso empresarial para que se aumente o emprego, no momento em que nós sentimos empresas com altos níveis de produtividade e rentabilidade e com elevado caráter exportador, com um rol de encomendas extremamente elevado, mas completamente sufocadas por parte das instituições bancárias que não fornecem o financiamento devido, e ao mesmo tempo, quando vemos as universidades que estão a sentir na pele uma redução significativa do seu financiamento, é a altura de tentarmos casar de uma vez o mundo empresarial com as universidades. E, portanto, perante este cenário, é imperativo que os parcos recursos financeiros ainda disponíveis do país sejam devidamente canalizados para as empresas produtivas, as empresas rentáveis e com caráter exportador em tempo útil. E perante tudo isto, os subscritores desta proposta, que acabam por ser praticamente todos os delegados eleitos do Distrito de Aveiro, lançam 11 medidas muito concretas, e vou passar a ler.
Nós achamos que o caminho a seguir passa por, ponto número 1, discriminação positiva das empresas rentáveis associadas a bens transacionáveis com elevado caráter exportador, com a garantia de que o seu financiamento chegue ao tecido empresarial, nomeadamente às PMEs. Reafetação dos apoios, privilegiando os projetos de investigação e desenvolvimento promovido por empresas produtivas, rentáveis e com vocação exportadora. Promoção de parcerias coesas e profícuas entre as empresas e as entidades do Sistema Científico Nacional. Defesa de uma redistribuição mais equitativa na negociação da futura PAC, das ajudas diretas entre Estados-membros, com o alinhamento de Portugal à média europeia, acautelando a diversidade da agricultura portuguesa. Promoção de uma gestão florestal de qualidade e sustentável, por forma a gerar mais-valias ao mundo rural. Defesa intransigente da nossa agricultura e das pescas como setores estratégicos para o país. Promoção de uma verdadeira economia do mar, alicerçada no potencial inovador e na especificidade das regiões com forte história e tradição marítima, valorizando a capacidade empreendedora capaz de fazer crescer setores tradicionais e desenvolver novas empresas de base tecnológica, olhando para setores onde o país já se destaca, tal como a pesca, ou a pesca, nomeadamente a pesca extrativa e a indústria transformadora do pescado. Aposta clara no turismo, conferindo valor acrescentado e competitividade a novos setores de forte crescimento global que encaixem com as vantagens comparativas do país. Defesa intransigente dos recursos naturais nacionais, designadamente da orla costeira, apoiando-se uma intervenção de fundo e integrada com vista à dinamização de atividades económicas associadas. Promoção de medidas de eficiência energética junto das pequenas e médias empresas e autarquias, visando o incremento da sua competitividade. E, por último, ponto número 11, aposta nas indústrias culturais e criativas, na vanguarda de uma nova economia, onde o digital e a capacidade para criar experiências sociais e para estabelecer redes são fatores de competitividade, devendo-se definir uma estratégia global para o setor, acompanhada de políticas públicas de incentivo que possam desenvolver todo o seu potencial. Muito obrigado pela vossa atenção. Viva o PSD, viva Portugal!